Olá pessoal, um exemplo agora em 3D para vocês. Clicar na área gráfica aqui, vou dar um F7, tirar essa grade aqui, ficar área negra. Tenho essa configuração quadrática, uma circular mais uma quadrática. Esse aqui já é um quadrado de 32 por 32. Aqui tem uma configuração retangular com um raio aqui na extremidade. Primeira coisa a fazer, pessoal, vou procurar mostrar para vocês o seguinte. Vou ampliar aqui a minha área gráfica. Aqui em coordenadas, vou selecionar uma opção conhecida que seria o left. Seria uma configuração que eu vou conseguir fazer o que? Na hora de eu clicar nessa minha área gráfica, fazer algum elemento, vou procurar fazer o que? Vou ter que inclinar essa área gráfica para depois eu construir alguma coisa. Poderia fazer também um desenho em 2D, depois incliná-lo. Por sinal, seria até mais fácil, ou trabalhar justamente com a nossa bússola já inclinada. Essa configuração do desenho inicial aqui, vou começar ela por baixo dela aqui, na parte inferior aqui. Eu vou fazer essa configuração já na área gráfica inclinada. Você poderia estar trabalhando com a área gráfica aqui, como se fosse em 2D, fazer aqui o comando line, deixa o comando F8 ativado, 32. Vou ampliar essa minha linha. Você poderia fazer com 40. Poderia fechar isso aqui. Então ficaria aqui vou dimensionar, ficaria 40 de altura. 40 de altura por 32 de largura. 32 de largura. Então, essas cotas aqui não são necessárias nesse momento. Tem que fazer aqui um círculo. A partir disso, com esse raio aqui de 16 que resulta 32. Seleciono essa linha que eu não vou utilizar. Seleciono aqui o comando trim. Vou recortar esta linha. Ela tem que ser recortada nesse momento. Essa linha eu não vou utilizar, eu vou deletar. Então eu tenho essa configuração aqui de um retângulo que recebeu um raio aqui na sua extremidade. Vou inclinar a minha área gráfica. Olha a forma que ele ficou. Teria que então fazer o que? Rotacionar esse elemento. Então vou deletar isso aqui e vou trabalhar justamente com as coordenadas. Então vou selecionar aqui coordenadas, aqui em Word, seleciono quem? Seleciono o left. Percebam que o XY ficou posicionado para mim aqui na vertical. Então vou fazer a mesma linha, uma linha com 32, vou fazer a outra com 40, vou fechar aqui com 32 e vou fechar aqui em cima a altura de 40. Comando círculo, pego a precisão aqui do centro e clico na precisão final. Essa linha eu não preciso dela, deleto ou deixo ela ali para me recortar com o trim. Seleciono o trim, recorto esse elemento, pego essa linha agora do ESC, seleciono ela e dou um delete. Vou fazer o que? Selecionar essa linha, vim aqui em Modify, selecionar aqui Join. Quando eu seleciono Join, ela fica uma polilinha, concorda? Todas brilham quando aproximar do cursor. Seleciono a ferramenta. Seleciono o que? Fazer um círculo aqui dentro. Círculo. Daí tem um probleminha aqui. Eu tenho que pegar o que? O centro, exatamente o mesmo centro anteriormente. Então digito 16. Ó, ele vai para fora. Então aquela linha anteriormente utilizada, ela vai servir agora como auxílio de construção. Então a nossa linha inicial, que estava posicionada aqui, serve nesse momento como auxílio de construção. Então seleciono o comando círculo. Vou fazer um círculo com raio aqui de 10. Agora eu posso apagar essa linha. Seleciono o Press Pull, aproximo desse elemento e desloco. O valor é 12. Então, tenho esse valor de 12. E agora? Como fazer um retângulo sobre o outro? Calma. 32 por 32. Então, seleciona aqui o seu comando retângulo. Clico na área gráfica. Pô, professor, não dá para fazer 32 aqui porque ele está na vertical. Não mudem de plano, mudem de ideia. 32 por 20. Então tem 20 de altura e 32. Então quem é 32? 32 é x
Quem é 20? 20 é Y. X primeiro, então é 32. Seleciona aqui Dimension. 32 para X, 20 para Y. Clico na área gráfica, está posicionado o meu retângulo. Prespo. Seleciono o retângulo, desloco, o valor é 32. Que é o comprimento de 32 por 32. Dou um ESC, tenho que posicionar isso aqui em cima. Então, seleciono o comando Move. Seleciono esse meu elemento, dou um Enter. Ou seleciona ele totalmente. Seleciona Move. Selecione a precisão. Essa precisão, digita o F8 lá para ficar livre. Você tem que fazer o quê? Ligar com a precisão do centro dessa linha. Quando você clica, ele foi deslocado centro e centro. Durante o período, selecione aqui View, 2D Wireframe e selecione o conceitual para ver se o seu andamento está correto. Está correto. Dá um Ctrl Z, ele volta na construção. Vamos construir um círculo aqui. E agora esse círculo consegue construir nesse plano? Não consegue construir nesse plano. Ó, selecionar o círculo, ó, ele fica na vertical. Então vem aqui na coordenadas, seleciona aqui o novo plano, vai ser o top. Então quando fazer um círculo, ó, ele faz um círculo para mim, ó, nessa horizontal. E o círculo vai valer o raio de 16, porque o círculo tem intersecção com o quadrado de 32. Para que você consiga trabalhar com facilidade, faça uma linha aqui agora, comando Line, pegando desse ponto até esse ponto, ó, centro a centro. Fica bem mais fácil você posicionar esse círculo ali. Seleciona o comando o círculo, clica em Move, ele está selecionado. Vai no centro dele, clica no centro, você pode arrastar. O comando F8 Ortho Mode está desativado. Vou pegar quem agora aqui? O centro dessa linha. Cliquei no centro da linha, está posicionado o meu círculo. Clico nessa linha, que foi auxiliar para mim nesse momento, e deleto. Clico aqui no Prespo, aproximo o cursor, ele selecionou esta área para mim. Quando eu clicar, ele vai possibilitar que eu vou para cima, e o valor é 25. Valor de 25, novamente, vem aqui em 2D, seleciona o conceitual, está correto. Vai lá, seleciona o wireframe, continua na sua construção. Eu vou fazer o que? Selecionar o retângulo e fazer com a função retângulo um quadrado. Então, seleciona aqui Dimension, 20, Enter 20. Então, a função retângulo me deu um quadrado. Para que eu possa posicionar isso no centro disso, pego o comando Line, seleciono uma aresta e cruzo uma linha de aresta até a outra aresta. Então, quando vocês clicam, ó, tem um centro. Então, essa linha determinou o centro dessa figura. Seleciono Move, seleciono a figura inteira, seleciono Move, aguardo, pego esse centro e ligo no centro do furo. Perdão, desse elemento cilíndrico. Clico nessa linha que foi auxiliar e deleto. Prespo novamente, aproximo, desloco para cima, o valor é 40. Vou lá em View, 2D, Wireframe, conceitual. Pronto, o nosso desenho foi construído. Vou rotacionar ele aqui para vocês verem, aqui com Warped. Então esse desenho aqui, nessa configuração de construção, ficou assim, conceitual em 3D. Utilizamos aqui, nesse desenho em específico, a mudança de plano, que foi um plano superior e um plano esquerdo, que poderia também ser o direito, mas um plano na vertical, um plano na horizontal e somente a ferramenta Prespo em termos de modelagem 3D. O restante são ferramentas que são utilizadas no próprio 2D. Comando Line, comando Círculo, comando Move para a movimentação disso aí. Um desenho bem tranquilo, desenho aparentemente parecia ser complicado, mas como essa ferramenta Prespo ela é bem versátil, facilitou a nossa construção. Pessoal, obrigado por assistir o meu vídeo. Um abraço e até a próxima. Valeu!